Olá, hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão sobre termodinâmica, falando a respeito do conceito de calor. A compreensão desse conceito vai nos ajudar a entender algumas das discussões que nós tivemos no último vídeo, assim como vai abrir caminho para as aplicações que nós vamos fazer na sequência. Então, nossa discussão se inicia justamente revisitando um dos tópicos que nós mencionamos na aula anterior, que dizia respeito ao chamado equilíbrio térmico. Então imagine que eu tenha dois corpos, A e B, como aparece aqui na figura, e esses corpos estão mantidos a temperaturas distintas. O corpo A tem uma temperatura T1, enquanto o B tem temperatura T2, sendo T1 maior que T2. Essa diferença de temperatura vai ser equalizada entre os corpos na medida em que eles são postos para interagir. Então, se esses corpos têm contato através de paredes condutoras, eles vão alcançar um novo equilíbrio em que ambos vão compartilhar uma temperatura comum que terá um valor intermediário entre a menor temperatura e a maior temperatura que eles tinham originalmente. A questão que se põe nesse processo de equilíbrio é o que é transferido de um corpo para outro para que esse equilíbrio ocorra. Ou seja, se o corpo A, que está a uma temperatura T1, resfria para uma temperatura intermediária, enquanto que o corpo B, que está a uma temperatura T2 menor que T1, aumenta a sua temperatura, o que é que o corpo A perde e o que é que o corpo B ganha para que esse processo ocorra? As primeiras explicações para justificar esse equilíbrio davam conta da existência de uma substância chamada calórico. Essa substância permeava todos os corpos e nos processos de equilíbrio térmico era ela transferida de um corpo para outro. Ocorre que esse conceito de calórico ele guardava algumas inconsistências com o que se conhecia de outras teorias físicas, como por exemplo, a possível passagem dessa substância de um corpo para outro não deixava nenhuma marca nos corpos, como a variação das suas massas. Então, se o corpo A perdia calórico e o corpo B ganhava, nenhuma evidência de que o corpo A diminuía sua massa enquanto o corpo B aumentava sua massa era encontrada, que então colocava esse calórico na categoria de uma substância imaterial, sem massa, portanto. Outra coisa era que a gente sabe muito bem que é possível aumentar a temperatura com um processo como, por exemplo, de fricção. Se você esfrega a sua mão numa superfície, você nota que a temperatura se eleva. E esse processo ele pode perdurar enquanto o movimento de fricção perdurar. O que significaria, portanto, que os corpos, em princípio, poderiam ter essa quantidade de calórico numa quantidade indefinida, o que também é estranho perante outras quantidades que nós conhecemos da física e que cada corpo não guarda indefinidamente, evidentemente. Então, essa questão permeou a mente de vários pesquisadores, principalmente ao longo dos séculos 18 e 19, e a resposta para essa questão, ela acabou sendo dada em diferentes momentos do tempo por diferentes pessoas. Uma dessas pessoas foi o Conde de Rumford, um americano que se radicou na Alemanha e que ficou responsável lá pelo arsenal, pela fabricação de armas. No processo de fabricação de canhões, Rumford notou que a broca que era utilizada para perfurar a peça de ferro que daria origem ao canhão, ela esquentava tremendamente no processo de perfuração, tanto que era necessário utilizar de água para fazer o resfriamento dessa peça de maneira a não comprometê-la. E se conhecia já dessa época que o movimento tinha associado a ele, através das leis newtonianas, o que nós chamamos de energia cinética. Então, Rumford passou a especular que a elevação da temperatura na peça poderia se dar devido ao movimento de perfuração. E que, portanto, o que se transferia entre os corpos para que esse equilíbrio entre temperaturas fosse alcançado não era uma substância inerente aos corpos, mas uma quantidade de energia. Então, a energia cinética da perfuração acabava criando um outro tipo de energia que produzia a elevação da temperatura. Essa energia vai ganhar o nome de calor, e é de fato uma nova forma de energia como nós conhecemos hoje. Não foi apenas Rumford que chegou a essa conclusão, mas outros personagens, entre eles, por exemplo, Mayer, Joule e Kelvin, que em diferentes momentos, entre os séculos 18 e 19,
acabaram por chegar a conclusões semelhantes, usando ideias diferentes. Bom, então a ideia prevalente que nós temos hoje para esse problema é que se eu volto àqueles dois corpos mencionados inicialmente, com temperaturas distintas, um com temperatura superior ao outro, o que acontecerá é que esses corpos ganharão um equilíbrio, se eles puderem interagir, evidentemente, e essa interação se dá pela troca de uma quantidade de energia. Essa quantidade de energia é o que nós chamamos de calor. Com o corpo que está inicialmente a maior temperatura, perdendo uma quantidade de energia, enquanto que o corpo que está a menor temperatura ganhará uma certa quantidade de energia. E, eventualmente, esses corpos atingirão um equilíbrio térmico quando esse fluxo cessar e as temperaturas passarem a ser iguais para os dois corpos. Nessa quantificação, a energia que é ganha ou perdida por um corpo depende da diferença de temperatura entre eles, da massa de cada corpo e de uma quantidade particular para cada corpo, que vai depender da constituição desse corpo, que nós chamamos de calor específico. Esse calor específico vai medir justamente a facilidade ou a dificuldade que cada corpo vai ter de, dada uma diferença de temperatura, ganhar ou perder uma certa quantidade de calor. Esse calor específico, ele em princípio pode variar com a temperatura. Então, você pode ter um determinado corpo constituído de um determinado material, cujo calor específico tenha um certo valor para uma faixa de temperaturas e tenha um valor maior para uma diferente faixa de temperaturas. Ou ele também pode ser praticamente constante ao longo de uma região inteira de temperaturas, como a gente vê aqui nessa figura. Além disso, esse calor específico ele pode depender do processo em que se dá a transmissão de calor entre os corpos. Por exemplo, existem tipicamente dois valores que são os mais usados e que vão ser aqueles que nós usaremos aqui, que são o calor específico à pressão constante, quando o processo de troca se dá à pressão constante, e o calor específico a volume constante, quando os sistemas trocam calor sem mudar o seu volume. Esses valores eles costumam ser praticamente idênticos quando nós estamos falando de líquidos e sólidos. No entanto, eles podem ser bastante diferentes um do outro quando nós falamos de gases, como nós vamos ver na sequência. Okay? Então, dada essa função do calor específico, que, digamos, pode depender eventualmente da temperatura, como nós mostramos aqui, se um corpo passa de uma temperatura T0 para uma temperatura Tf, então esse corpo, que tem uma massa m, vai ganhar ou perder uma quantidade de calor que é dada através dessa relação aqui. E por caso particular em que o calor específico é constante, não depende da temperatura, como por exemplo nessa região aqui, praticamente, o que ocorre é que essa quantidade de calor é proporcional diretamente à massa e à diferença de temperatura. Uma outra maneira que nós temos de escrever isso é introduzindo essa quantidade, que é simplesmente o produto da massa do calor específico do corpo, que nós chamamos de capacidade térmica. Então, essa capacidade térmica, ela mediria a razão entre a quantidade de calor ganha ou perdida pela variação de temperatura. Okay? E ela é, evidentemente, proporcional à massa do corpo. Então, existem corpos que têm uma massa tão grande que uma troca finita de calor com outro corpo pode praticamente não produzir nenhuma variação de temperatura. Esses corpos de massa muito grandes são aqueles que têm uma capacidade térmica tendendo a infinito. Nós chamamos esse tipo de sistema de reservatório térmico. Como, por exemplo, seria o caso do oceano. Imagine que eu pegue uma pedra de gelo e coloque em contato, jogue dentro da água do oceano, e evidentemente eles dois estão em temperaturas diferentes, mas eu não vou observar praticamente nenhuma variação na temperatura da água do oceano por conta daquela pedra de gelo, simplesmente porque a capacidade térmica do oceano tende a infinita. Então, como nós vemos dessa relação, a variação da temperatura seria igual à variação do calor dividido pela capacidade térmica. Se a capacidade térmica vai para o infinito e a variação de calor é finita, a variação de temperatura é praticamente nula. E é exatamente isso que acontece nesse caso. Bom, a relação que existe entre a energia na forma de calor com a energia mecânica que nós conhecemos de física 1, energia mecânica ligada à energia cinética e à energia potencial, foi estabelecida num famoso experimento devido a
Joule, em que essa montagem que era usada para fazer essa relação. Essa montagem consistia do seguinte: um certo container com água dentro dele e um furo no seu topo, onde uma hélice passava com um eixo. Essa hélice tinha pás sobre ela e no eixo eram ligadas duas cordas que passavam por polias ligadas a massas. Na medida em que uma massa era maior que outra, e eu deixava uma das massas cair, uma rotação era produzida sobre o eixo, que fazia as pás girarem e, com isso, friccionar com a água. Eventualmente, eu media através de um termômetro a variação de temperatura da água. E então conectava a transferência de calor, para que essa elevação de temperatura ocorresse, com a energia gasta para produzir a rotação das pás. Então, na rotação das pás, o que eu criava era um processo em que uma determinada quantidade de energia potencial gravitacional, devido à queda das massas, produzia uma rotação, portanto uma energia cinética de rotação para o eixo, que era transferida para as pás naturalmente e que por sua vez se transferia na forma de calor para a água elevar a sua temperatura. Então, essa relação entre a energia potencial gravitacional e o calor transferido deu origem à relação possível de ser estabelecida entre a quantidade de energia na forma de calor com a quantidade de energia mecânica. Então, historicamente, devido exatamente ao início dessa teoria não estabelecer plenamente que o calor era uma forma de energia, se passou a usar, e se usa até hoje, a unidade de caloria para determinar uma certa quantidade de calor. Bom, mas a energia mecânica é medida exatamente em joules, e a relação que existe entre essas duas unidades se estabelece através dessa igualdade aqui, de que uma caloria vale 4,816 joules. Essa relação é justamente estabelecida através dessa conexão entre a energia potencial gravitacional e a energia na forma de calor que faz a temperatura da água se elevar no experimento de Joule. Esse experimento foi refeito de forma mais sofisticada, quase um século depois, ou mais até, talvez, usando não essa montagem mecânica, mas uma montagem elétrica, em que uma energia potencial elétrica era transferida para uma quantidade de água através de uma resistência. Okay? E, novamente, essa relação aqui foi obtida. Bom, então, voltando para a questão do equilíbrio entre corpos e temperaturas distintas, vamos imaginar o seguinte. Então, agora a gente já sabe que o que esses corpos trocam entre si é essa quantidade chamada de calor. Então, imagine que eu tenha, num reservatório isolante, 3 corpos, A, B e C. Esses corpos se encontram inicialmente a temperaturas diferentes. E o que vai acontecer é que eles vão trocar calor entre si, e ao final das contas um equilíbrio vai ser alcançado com os 3 corpos compartilhando a mesma temperatura. Como esse recipiente tem paredes isolantes, todas as trocas de energia só vão se dar entre os 3 corpos. Então, dessa maneira, a energia total do sistema dos 3 corpos é conservada. De forma que, se eu disser que a soma dos calores no início tem que ser igual à soma dos calores no final, eu estou justamente implicando a conservação da energia, nesse caso, que é o que eu devo esperar, uma vez que eles estão isolados do resto do universo. Bom, ao fazer isso, então, eu chego a essa relação de que a variação dos calores de cada um dos corpos somado deve dar zero. Okay? Isso nasce justamente dessa relação aqui. Basta que eu passe cada um desses termos para o lado oposto, e aí eu fico com, por exemplo, o calor do corpo 1 final menos o calor do corpo 1 inicial, mais o calor do corpo 2 final menos o calor do corpo 2 inicial, e assim sucessivamente. Então, todas essas variações de calores de cada corpo somadas tem que dar zero. Isso implica na conservação da energia. Bom, esse resultado é obtido para 3 corpos, mas eu posso facilmente generalizar para N corpos e ter essa equação aqui como a equação que vai determinar o equilíbrio entre N corpos colocados para interagir com temperaturas distintas.
sendo que esse calor que nós estamos inicialmente considerando aqui, que se dá pela diferença de temperaturas, é calculado, como nós já mencionamos antes, quando se trata de um corpo com calor específico constante, através dessa relação. Ocorre que existem nos processos da natureza outros tipos de troca de calor que não se dão pela variação da temperatura. Um desses é exatamente essa situação que nós vamos ilustrar agora. Vamos imaginar que eu tivesse um cubo de gelo, inicialmente a menos 20 graus Celsius. Eu coloco esse cubo de gelo dentro de um recipiente isolante e eu vou colocar um termômetro dentro desse recipiente, medindo a temperatura dele e, portanto, do gelo, uma vez que eles vão estar em equilíbrio, e eu vou lentamente esquentar esse recipiente, ok? Então, sei lá, coloco em cima de o recipiente sobre uma chama e lentamente eu vario a quantidade de calor que essa chama transmite, fazendo a temperatura se elevar. Então, o que eu vou observar é o seguinte: então, o gelo que está lá dentro do recipiente, inicialmente a menos 20 graus Celsius, à medida que ele começa a ganhar calor, ele vai elevando sua temperatura. Num determinado ponto, a temperatura passa a não mudar mais. Enquanto isso, o gelo vai se liquefazendo, ele vai se transformando de sólido em líquido. E esse processo perdura até um certo instante de tempo. Quando o gelo estiver completamente liquefeito, e só aí a temperatura volta a subir. Então, enquanto o gelo estiver passando da sua fase sólida para a fase líquida, não existe mudança de temperatura. No entanto, evidentemente, uma certa quantidade de energia tem que ter sido ganha por essa amostra de gelo para que ele passasse de líquido de sólido a líquido, enquanto exatamente a chama fornecia essa quantidade de calor. E depois elevando sua temperatura. Essa temperatura vai continuar sendo elevada enquanto eu fornecer calor, até que chega um ponto, novamente, um certo instante de tempo, que ao chegar a 100 graus Celsius, esse líquido agora vai começar a se vaporizar. E enquanto o líquido está se vaporizando, a temperatura volta a não mudar. Ela só passa a crescer novamente, mesmo com a chama fornecendo calor para o sistema, quando todo o líquido tiver se transformado em vapor. Então, esses dois processos que se dão pela mudança de fase, inicialmente da fase sólida de gelo para a fase líquida, e da fase líquida para a fase de vapor, eles ganham uma quantidade de energia, mas essa quantidade de energia não produz variação de temperatura, mas apenas a mudança de fase. Essa quantidade de energia, na forma de calor que esses sistemas estão ganhando para mudarem suas fases, não tem uma expressão como essa daqui, mas tem uma expressão igual a essa daqui, onde essa quantidade que nós chamamos de calor latente é responsável por quantificar a quantidade de energia que aquele corpo de massa M vai ganhar ou perder para passar de uma fase a outra. Nesse caso aqui, ganhar uma quantidade de energia que faz o bloco de gelo passar da fase sólida para a fase líquida e depois o gelo já transformado em líquido ser vaporizado. Então, relembrando que todo esse processo e esse ganho de energia vai se dar enquanto todo o sistema não tiver atravessado essa mudança de fase. Então, enquanto houver qualquer quantidade de massa sólida ainda no gelo, a temperatura não se eleva. Assim como, enquanto todo o líquido não tiver se vaporizado, a temperatura persiste em 100 graus, sendo que a temperatura de fusão do gelo, aquela que vai ter a mudança de sólido para líquido, é de 0 graus na escala, ambos esses valores na escala Celsius. Okay? Então, essa quantidade de calor que o sistema ganha ou perde para passar por essa mudança de fase, nós chamamos de calor latente, e ela é dada por essa relação aqui, que depende da massa e desse valor do calor latente, que vai depender tanto do sistema quanto do tipo de processo que ele está passando. Ou seja, se a mudança de fase é, por exemplo, do gelo da fase sólida para líquida ou líquido para vapor. Bom, então, só para deixar muito claro isso, então, nesse processo nós temos,
aumento da temperatura de menos 20 até 0 grau, eu ainda tenho o gelo sólido, e para elevar essa temperatura, ele está ganhando essa quantidade de calor. Ao passo que, durante o processo de liquefação, quando o gelo começa a se transformar em líquido, ele está ganhando essa quantidade de calor e vai persistir ganhando essa quantidade de calor até que toda a massa de gelo esteja convertida em líquido. E durante esse processo, a temperatura permanece igual a 0 graus Celsius. Bom, por fim, vamos agora discutir a seguinte situação. Então, nós começamos aqui a nossa conversa sobre calor falando justamente dessa transferência da energia na forma de calor de um corpo A para um corpo B, porque eles eram mantidos a temperaturas diferentes. E aquela que nós chamamos de lei zero, que estabelecia que dois corpos mantidos em contato a temperaturas diferentes alcançariam um equilíbrio numa temperatura comum, ela vai ocorrer devido a essa transferência de calor, e essa transferência de calor pode ser descrita através de uma teoria de condução, como nós vamos fazer agora, para mensurar a variação desse calor com o tempo à medida que essa transferência ocorra. Bom, então, para discutir essa questão, nós vamos aqui lidar com uma situação particular de condução em que nós vamos olhar para a condução de calor entre dois pontos de um determinado corpo que é mantido em repouso. Tá? Esses dois pontos estão naturalmente em temperaturas diferentes, é por isso que o calor é transmitido, e experimentalmente nós temos algumas conclusões para descrever essa transferência de calor. A primeira delas é que essa quantidade de calor transmitida entre os dois pontos ela deve ser proporcional à diferença de temperatura entre eles, o que é natural. Quanto maior a diferença, maior deve ser o calor transmitido de um ponto para outro para que o equilíbrio seja alcançado. Além disso, essa transferência deve ser proporcional ao tempo em que a condução ocorra. Também natural, uma vez que quanto mais eu esperar, maior quantidade de calor deve ser transferida entre um ponto e outro. Ela é inversamente proporcional à distância entre esses dois pontos. E ela será proporcional também à área da seção reta, que é atravessada pelo calor. Okay? Então, juntando todas essas observações, nós chegamos a essa expressão para descrever a taxa de calor transmitida entre dois pontos de um corpo em repouso, que vai depender do corpo, do tipo de corpo que eu estiver olhando, a partir dessa quantidade introduzida para substituir essas relações de proporção. Então, é uma constante de proporcionalidade, que nós chamamos de constante de condutividade térmica. E ela, evidentemente, depende do tipo de material com que o corpo é constituído. Além disso, veja que aqui nós introduzimos esse sinal negativo para indicar que esse fluxo de calor, que é transferido de um ponto a outro, ele se opõe à variação da temperatura entre esses dois pontos. O que isso quer dizer? Que se eu tenho um ponto à esquerda que está a uma temperatura maior que um ponto à direita, enquanto a temperatura cresce da esquerda para a direita, o fluxo de calor ocorre no sentido oposto. Okay? Justamente para que o equilíbrio seja alcançado. Então, retomando. Se eu tenho um ponto, a temperatura T1 maior do que T2, a temperatura cresce da esquerda para a direita. Né? Eu disse o oposto da outra vez. Né? Enquanto que o calor flui da esquerda para a direita. Tá bem? Então, esse sinal serve apenas para indicar que o calor flui no sentido oposto àquele que a temperatura cresce. Bom, nós vamos particularmente estudar essa transmissão de calor num regime específico, não com uma dependência explícita no tempo, mas num regime que nós chamamos de regime estacionário, quando essa taxa é uma constante, quando ela para de flutuar com o tempo. Tá? Então, esse processo de transmissão ocorre, ele alcança um determinado regime e, durante esse regime, essa taxa aqui passa a ser uma constante. Essa constante, que nós vamos identificar com a letra H maiúscula, marca o chamado regime estacionário da transmissão de calor. Bom, para ilustrar essa discussão, vamos, como está nas notas de aula, usar essas relações para analisar como seria a transmissão de calor numa barra linear, homogênea. Tá? Isso quer dizer que essa barra tem uma seção transversal, que é constante ao longo do comprimento,
e que o valor da constante de condutividade é o mesmo também em todos os pontos da barra. Ok? Então, dessa maneira, tomando essa expressão aqui, né, já considerando o regime estacionário, nós podemos separar as duas variáveis do problema, que seriam a distância e a temperatura, e integrar essa expressão lado a lado, considerando que no ponto x igual a zero, que se encontra nesse extremo, a temperatura é T1, enquanto que no ponto x igual a L, que é esse outro extremo, o comprimento da barra, a temperatura é T2, lembrando que T1 é maior que T2. Então, ao fazer isso, nós ganhamos essa expressão aqui, que determina, portanto, essa taxa de variação do calor no regime estacionário para uma barra que é mantida a temperatura T1 e T2 em seus extremos e tem um comprimento L. Tá? Coisa semelhante nós também poderíamos fazer para calcular essa taxa no regime estacionário para uma barra que fosse constituída de dois materiais. Então, imagine que eu tenho uma barra mista, parte dela é constituída de um material de condutividade capa 1, enquanto que a outra parte é constituída de capa 2, com o capa, portanto, dependendo da posição, dessa forma aqui, como uma função parcialmente definida em determinados intervalos. Então, eu posso novamente separar as variáveis, lembrando agora que o capa vai ser uma função da posição, com essa função dependendo dessa forma aqui da posição, integrar lado a lado da equação, respeitando as mudanças do valor de capa em cada intervalo, e daí chegar a essa expressão, a taxa de calor que é conduzida entre os dois pontos mantidos a temperatura T1 e T2. Note que, evidentemente, no caso particular em que capa 1 é igual a capa 2 e, portanto, eu passo a ter um único material, essa expressão volta a ter exatamente a mesma forma da anterior. Tá? Então, por hora é isso.